Quando tudo te dói, quando o mundo se torna insuportável, quando você não consegue mais frequentar os mesmos lugares, quando algumas falas das pessoas se tornam ofensivas, quando ouvir fofoca se torna ofensivo, você não está ficando sensível. Você não é o chato. Você só está tomando consciência do teatro. O teatro que acontece para prender a gente em uma vida fútil, obsoleta e sem crescimento. Quando você começa a se realizar disso, você tem vontade de sair desse teatro, porque ele não te agrada mais, ele não te acrescenta, fica pesado, você fica sem energia e você quer sair, mas não consegue porque você está preso, tem o pertencimento, você se depara com seus medos, seus tabus, o medo de ir em algum lugar, buscar conhecimento, medo de conversar com pessoas novas, medo de não ser aceito, medo de não ter lugar e principalmente o medo da crítica. O que as pessoas vão pensar? O que a minha família vai pensar? Isso é mais comum do que se pensa. Tem gente que tem medo de ir à academia, com medo do que as pessoas vão pensar. Ou até vai, mas aí vai com pouca motivação, vai se sabotando, não faz os exercícios direito. Para o livro pela metade. Para o curso pela metade. Vive a vida pela metade. Eu não estou aqui para julgar, para apontar o dedo. Eu estou aqui para passar essa mensagem, porque isso que estava aqui começou a me doer. E eu entendi, eu preciso falar. Eu preciso dar o meu relato de como foi para mim. Porque eu tenho certeza que tem muita gente passando pelo que eu passei. E que talvez pelo menos para mais uma pessoa essas palavras sejam inspiração, sejam motivação. A gente cresce acreditando que as coisas têm que ser difíceis, dolorosas, com muito sofrimento. E isso é mentira. É mentira para prender a gente em um sistema falido. A verdade é como a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. No início não é tão agradável, porque a gente precisa superar nossos medos, nossas crenças. Então a gente precisa aplicar um esforço. No início não é legal, não é nada agradável. Mas o benefício que a gente tem depois é infinitamente maior e melhor. Porque a gente começa a gostar do que é bom pra gente. A gente começa a querer o que é bom pra gente. A gente começa a querer comer bem, se exercitar, estudar. A gente começa a trabalhar melhor, conviver melhor com as pessoas. No início, a gente precisa aplicar um certo esforço. Precisa ser compulsório, ele não é espontâneo.
E tudo começa com um pedido para o universo. A gente começa a perceber que está tudo incomodando. Olha, não está legal o trabalho, não está legal o relacionamento, não está legal a reunião de família. Relacionamento com os filhos não está legal. Tá nada legal. Tá tudo uma bosta. Todo mundo no limite. Não aguento mais ficar perto de ninguém. Aí para onde você vai? Pro celular. Vai rolar a tela infinitamente para suprir esse vazio, para suprir essa necessidade. É como enfiar a cara no açúcar para amenizar a sua carência. Não estou aqui discriminando açúcar, doce, coisa nenhuma, porque isso tudo é maravilhoso. Mas tem hora e tem quantidade certa. O problema está sempre no excesso ou na falta. O consumo harmônico é bom, faz bem, alivia. Mas quando isso se torna uma fuga, é um sinal de alerta. E você deve estar pensando, e o que eu faço agora? Eu identifiquei isso em mim, eu identifiquei algumas dessas coisas. O que eu faço? A primeira coisa é reconhecer. A segunda é pedir ao universo a mudança. Você precisa pedir ao universo para que ele te transforme, para que ele te guie, te traga as oportunidades certas, as pessoas certas. E não é uma vez. Pensa só, em quantos anos você já vem fazendo isso? Vem se sabotando, vem se menosprezando, apagando as suas vontades e os seus desejos em prol da existência nesse mundo, nesse teatro. O universo entende que você quer viver. Se você fizer uma oração ao universo apenas, não vai resolver. Você precisa se decidir e falar, agora chega, basta, tá doendo, eu não quero mais. Tem uma história interessante, eu realmente não me lembro onde eu ouvi ela, mas fez todo sentido para mim. Um pesquisador foi em uma tribo indígena e eles estavam se preparando para fazer a dança da chuva para atrair a chuva para eles, que eles estavam sem chuva há muito tempo. E o pesquisador perguntou: quando vocês começam a dançar, por quanto tempo vocês dançam? E o, o indígena falou: a gente dança até chover. E assim tem que ser as nossas orações, os nossos pedidos ao universo. É até acontecer. É todos os dias, é a cada instante, quando bater a insegurança, quando bater a raiva, a frustração. A sua reação não pode ser agressiva, não pode ser externa, ela tem que ser interna no sentido de buscar orientação com o universo, com a fonte. É quando você está frustrado, que as coisas deram errado, que o seu trabalho está insuportável, você não aguenta mais, é você se voltar para o universo e dizer: universo, me guia, me abra os olhos, me faça enxergar. Porque é fácil você se sentir frustrado no trabalho porque está todo mundo frustrado. Você está compartilhando daquela frequência. Você vai se tornar uma oposição àquilo, então você precisa ser mais forte. Para ser mais forte, você precisa se unir ao universo. Tem que entrar no fluxo.
o seu relacionamento não tá legal. A pessoa te evita. Só quer ficar no Instagram, evita conversas difíceis. Sai, te deixa falando sozinho, sei lá o que acontece. Talvez o relacionamento não seja ruim, talvez a pessoa não seja o problema. Talvez essa insatisfação esteja em você. E ao invés de ir buscar satisfação, você se volta para o universo e pede: universo, mostra-me como eu posso melhorar isso aqui. O universo vai te mostrar. E eu te digo que não precisa ter sofrimento, não precisa ser agressivo. A menos que você queira. Se essa for a sua vontade, assim vai ser trazido pelo universo. Mas você também pode pedir: universo, aquilo que não estiver condizente mais com o meu novo estilo de vida, com o meu novo pensamento, com as minhas novas vontades, retira sutilmente da minha vida. Duas coisas podem acontecer. O ambiente melhora, as pessoas reagem melhor à sua mudança, ou elas se afastam quando elas ainda não conseguem ou não querem atingir esse nível de sutileza. Aí você precisa se desapegar e respeitar a vontade das pessoas. Você não pode obrigá-las a entrar no seu nível de consciência. E você também não pode regredir, porque você vai sofrer, vai doer. O fluxo do universo, ele segue uma única mão. É o crescimento. A gente queria arrastar todas as pessoas com a gente. Nós queremos sair falando para todos, trazendo, mostrando, abrindo os olhos. Mas cada um tem seu tempo. Faz parte dessa jornada ter empatia, tolerância, conversar com cada pessoa aquilo que está no nível de entendimento delas. A gente não pode cobrar delas um entendimento que elas ainda não têm, que elas ainda não alcançaram, que elas precisam de tempo. Às vezes, o melhor que a gente pode oferecer é a nossa companhia em silêncio. Estar do lado de uma pessoa, vibrando pensamentos positivos, fazendo orações ao universo. Por exemplo, você está numa fila, ninguém está feliz numa fila. Mas você pode ser um ponto de acesso. Experimenta ajudar dessa forma. A gente tem um equívoco que ajudar é com dinheiro, é com serviço, é com palavra. Ajudar também é estado vibracional. É você ser o elo quebrado da discórdia. A fofoca chegou em você, morre em você. Escuta, morreu em você. Não leva para frente. A ofensa te alcançou, não deixa te atravessar, mas também não rebate. É difícil, né? Não revidar uma ofensa. Não dizer eu preciso defender minha honra. E a palavra última tem que ser minha. Aquele negócio de é melhor ter paz do que ter razão, é verdade. Quando você experimenta, você vê o quanto isso é gratificante.
Gente, silêncio também é terapia e é maravilhoso. É maravilhoso não responder. Não responder a uma ofensa. Hoje tem muito essa questão no Instagram, né? A coisa acontece lá nos comentários. Não só, né, no Instagram, mas em várias redes. A coisa acontece nos comentários, num post. Cada um entende de um jeito, cada um lê numa entonação. Pessoas achando bem feito, pessoas achando ofensivo. E aquilo vai para os comentários e vira uma briga, uma discussão. E como ninguém está vendo ninguém, parece que não tem filtro. As pessoas se sentem no direito de dizer, de falar, sem ser questionadas sobre isso. Né? Com base em que você tirou essa opinião? A maioria das vezes são as nossas projeções. São os nossos traumas falando. Dificilmente é a nossa consciência respondendo aos comentários, respondendo às mensagens, tratando os clientes, tratando o parceiro, parceira, os filhos, os familiares, os colegas de trabalho. Na maioria das vezes, são os nossos traumas pilotando a nossa vida. E deixar trauma pilotar a nossa vida é como deixar uma criança de 3 anos dirigir um carro. Não vai dar certo e o resultado não vai ser bonito. Então, a gente se acha muito resolvido na vida, muito curado, muito espiritualizado, altíssima consciência. Isso daí é só o seu ego espiritual tentando camuflar as coisas para você não ver o problema. Para você não olhar lá para o trauma que está pilotando sua consciência e falar, querido, vem cá, vamos conversar, vamos ressignificar isso aqui, vamos analisar por quê. Você vai para o seu lugar. Quem toma conta disso daqui sou eu, consciência, com o auxílio do meu eu interior, do meu self, do universo que conhece tudo. É você se decidir, eu não quero mais agir nos trancos e barrancos, não quero mais viver com oscilação de humor, oscilação de finanças, de vida amorosa. Ah, tá muito bom agora, mas eu sei que daqui a pouco vai ficar ruim, vai ficar uma bosta, vai vir aquele ciclo de mau humor, aquele trem todo. É você olhar para isso e entender que você não precisa passar por esse ciclo. Você começa a aprender a navegar por ele. Por que navegar? Porque é tudo um ciclo, tudo vem em ondas. Às vezes as coisas estão ruins mesmo, estão uma bosta. Mas elas estão uma bosta porque você manifestou isso lá atrás. Agora você precisa passar por isso. Você não vai sair livre das consequências dos seus atos. Você fez merda, não é porque você está num caminho de autoconscientização que as merdas vai parar de acontecer. Não vai. É que é aí que elas vão vir mesmo e vai vir tudo junto. Quando as merdas começam a vir tudo junto, você entende que você está entrando num processo para se tornar melhor e ter uma vida melhor. Mas no início vai ser uma bosta, vai ser uma tempestade, uma noite escura da alma.
mas é importante. É a data limite. É a data limite pro seu ego. O ego é o que põe os traumas para pilotar, porque ele tem preguiça, porque ele quer ir ver TV, quer ir ver rolar a tela no celular, quer ir dormir, quer ir fazer qualquer coisa, menos aquilo que te faz crescer. É aquele que quer ir com os outros, quer ir no efeito manada, é o ego. Quer passar a fofoca para frente, quer reclamar na fila, reclamar do trabalho, reclamar disso, daquilo. Isso é ego. E é importante você silenciar a voz dele. Por quê? Silenciar o ego é como disciplinar uma criança. Você precisa que ela te obedeça. Você precisa que ela seja disciplinada, seja seu discípulo. Aprenda com você, cresça com você. Até que o seu ego também queira estudar, trabalhar, fazer exercício, ajudar. Até que o seu ego comece a querer e fazer instantaneamente aquilo que a sua consciência busca. É quando você começa a gostar de fazer exercícios, o estudo fica bom. Quando você vê uma pessoa reclamando e você não sente raiva dessa pessoa reclamando porque ela está atrapalhando o seu processo espiritual. Ela se torna uma oportunidade para você, porque você pode ser ali o elo interrompido, o fator de encerramento. Você diz, acaba aqui. De mim não passa. Também não quer dizer que você não vai sentir raiva, não vai sentir frustração, angústia, dor. A gente sente tudo isso. Mas aí a gente começa a entrar na era das técnicas terapêuticas. A gente percebe todo tipo de energia e acaba acolhendo. Aí a gente precisa aprender a elaborar isso e devolver. Você vai começar a receber do algoritmo vídeos como esse. Vídeos com técnicas para você se sentir melhor, para você elaborar melhor os seus traumas, seus sentimentos. Por exemplo, nem tudo que você está sentindo e pensando é seu. Raramente é seu. Você está captando coisas das pessoas à sua volta. Ciúme. Pergunta de quem é esse ciúme? Sua consciência vai te responder. E quando ela te responder, você diz: devolvo ao remetente com partículas de consciência anexada. Devolve, não é seu. Passou por você, você agregou seu valor naquilo, mas você está devolvendo a energia. Medo. Talvez o medo não seja seu. De quem é? Pai, mãe, irmão. Ah, do parceiro de 1000 anos atrás. Coisa de outra vida, vida passada. Devolve. Eu te lanço esse desafio aqui. Passa 3 dias se perguntando. Tudo que você pensa, de quem é? Devolvo ao remetente com partículas de consciência anexada. Doeu o peito? Devolvo ao remetente com partículas de consciência anexada. Deu vontade de chorar? Chora
todas as lágrimas que você tem para chorar. É o seu corpo se lavando de dentro para fora. Chora num cantinho, vai lá, chora no banheiro. Você tem alguém de confiança que você pode chamar para chorar? Faça isso. Porque se você não chorar isso vai explodir na hora que você menos precisa. Na hora que você menos precisa, você vai lá se derreter em lágrimas. Então esse é o desafio. Passe 3 dias se perguntando e devolvendo tudo o que puder. Aquilo que a sua consciência falar é seu, aí você pede, me ajuda a elaborar isso. Como eu posso melhorar? Tem que pedir, tem que pedir. Enquanto a gente não consegue fazer o processo de ser para ter, a gente pede. Universo, me ajuda a entrar nessa nova postura. Me ensina, me ajuda. Aí você vai passando para o próximo nível, que é o eu atraio, eu sou. Mas o universo precisa saber se você está realmente disposto a entrar nessa nova energia e atrair aquilo que você quer, ou se você está só em uma falácia. Ainda está aqui em cima, aqui embaixo, aqui em cima, aqui embaixo. Por quê? Ele vai fazer o que você quer. Se você quiser ainda ficar nesse aqui em cima, aqui embaixo, aqui em cima, aqui embaixo, é o que vai te dar, é o que vai ser a sua realidade. Porque não adianta você fazer isso da boca para fora. Ou 1, 2 vezes só. Eu estou te propondo aqui 3 dias para que seja aceitável para a sua mente, para o seu ego. Porque em 3 dias você vai perceber quanta merda você absorve dos outros. E eu tenho certeza que em 3 dias você vai tomar consciência disso e vai dizer para si mesmo, eu quero devolver tudo. Eu só quero ficar com o que é meu. Eu tenho condições de elaborar, de tratar o que é meu. O que é dos outros eu quero devolver e assim eu devolvo. Com partículas de consciência anexadas. Às vezes a gente está tão atolado nesse teatro, nessa vida, nos nossos próprios enredos e narrativas, e problema disso, daquilo, problema de relacionamento, escola de menino, e trabalho não sei o que lá mais, e família, e isso, e tem que organizar a festa, organizar isso, aquilo, não sei o que tem, vai, porque você não dá conta nem de começar, dá um start nesse processo. Aí você precisa de um facilitador, um terapeuta. Aí você pede ao universo. Universo, me guia para alguém que pode facilitar esse caminho para mim. Eu estou aqui para te ajudar se você quiser. Uma boa reprogramação de inconsciente, um tratamento intensivo de trauma para você começar o seu processo. O link vai estar na descrição. Se você sentir afinidade com a minha energia, entre em contato. Mas se não, busque alguém que você tenha afinidade.
Independente da técnica, busque a pessoa que você sente afinidade. Porque você precisa ter fé nessa pessoa, para que essa pessoa comece a botar fé no seu processo para você. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui e poder dizer para vocês essas palavras, que são palavras que já me inspiraram muito e que para mim fizeram toda a diferença no meu processo. Porque acredite, eu já estive num lugar muito ruim, de muita dor, muito sofrimento, muita depressão, e deu para sair. Eu saí. E você também pode, deve. Eu deixo aqui o meu desejo intenso de paz para todos.